Às vezes, a melhor forma de se preparar para encontrar a tecnologia inimiga é acessá-la diretamente. Pilotar aeronaves, dirigir veículos inimigos e desmontá-los pode dar a uma nação uma vantagem significativa sobre a outra. No entanto, acessar a tecnologia pode ser extremamente desafiador, a menos que ela caia literalmente do céu e intacta. Em 1988, algo parecido com isso realmente ocorreu quando os franceses capturaram 2 helicópteros soviéticos Mi-25 Hind no Chad, abandonados no meio do conflito entre a Líbia e o Chad. Operados pela Força Aérea Líbia, esses helicópteros ofereciam um alvo tentador para o Ocidente. Após negociações com o governo do Chad, os Estados Unidos lançaram uma missão ultra-secreta, chamada de Operação Mount Hope III, enviando um helicóptero Chinook para extrair a aeronave soviética em plena noite. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Almanac Militar. Antes de começar, dá uma olhadinha aqui na inscrição, veja se está ativa a opção de notificação. Tenho certeza que você não vai querer perder o vídeo da semana que vem. O conflito na região remonta ao início da reivindicação de Muammar Gaddafi de que a faixa chamada Al-Zul, no norte do Chad, pertencia à Líbia, uma reivindicação originada de um tratado não ratificado de 1935 entre a Itália, que controlava a Líbia, e a França, que controlava o Chad. Essa afirmação geográfica também foi apresentada durante o reinado do rei Idris I, o que resultou em uma tentativa de invadir e ocupar aquela faixa em 1954. Naquela ocasião, os franceses conseguiram deter a agressão líbia, isso até Gaddafi assumir o controle na Líbia. Após o Chad conquistar a sua independência em 1960, os franceses não conseguiram mais proteger aquele país e a nação enfrentou uma instabilidade militar e política, deixando as portas abertas para as oportunidades líbias. Gaddafi desejava acesso a mais recursos e, no mais importante, a terras. A disputada faixa de Al-Zul tem 114 mil quilômetros quadrados ao norte do Chad, fazendo fronteira com a Líbia, e é particularmente valiosa justamente pelos depósitos de urânio e petróleo naquela área. Em 1970, Gaddafi estava financiando a Frente Nacional de Libertação do Chad com a ajuda da Alemanha Oriental e da União Soviética para causar discórdia na nação rival. Esta colaboração, aliada ao desejo comunista de expandir a influência da União Soviética, resultou na aquisição líbia dos helicópteros Mi-25 soviéticos. Gaddafi continuou a interferir no Chad, tanto com ataques diretos quanto com o apoio a facções rebeldes. Em 1986, as diferentes facções chadianas praticamente pararam de lutar entre si e voltaram a sua atenção coletivamente para recuperar o território controlado pela Líbia, demonstrando um nível de unidade sem precedentes após 15 anos de um conflito prolongado. Os Estados Unidos e a França assistiram às agora unificadas forças chadianas expulsando os invasores em março de 1987. As Forças Armadas do Norte do Chad tomaram uma base aérea controlada pela Líbia em Wadi Doum, com a ajuda dos Estados Unidos e da França. Quando abril chegou, os franceses ganharam mais terreno das forças nacionais de Gaddafi e capturaram um Mi-25, que os soldados abandonaram ao serem derrotados pelo exército chadiano. O Chad e a França agora tinham 2 helicópteros Mi-25 capturados em Wadi Doum. A Agência Central de Inteligência, a CIA, estava profundamente interessada em recuperar um desses 2 helicópteros. O Departamento de Estado americano iniciou uma negociação relativamente longa com o Chad. Os ganhos exatos que o Chad obteve ao conceder o pedido americano de levar a aeronave não são claros. No entanto, rumores sugeriam que pelo menos 2 milhões de dólares e um lote de mísseis foram transferidos para a nação africana.
O Chad concordou em dar aos Estados Unidos o helicóptero, mas não participaria de seu transporte, que ocorreria usando um CH-47 Chinook. Os direitos de recuperação do outro Mi-25 capturado foram concedidos ao Reino Unido. O CH-47 é um helicóptero de transporte projetado pela Boeing em 1957. Foi desenvolvido como substituto do Sikorsky CH-37 Mojave, apresentando uma turbina a gás em vez de um motor a pistão. Os primeiros protótipos foram considerados muito leves para transporte e pesados demais para missões de ataque. Após melhorias, o helicóptero então foi introduzido no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos como o CH-46 Sea Knight em 1961. A Boeing ofereceu ao Exército um modelo novo e maior, testado no dia 21 de setembro de 1961 e posteriormente encomendado para a produção. Embora o Chinook tenha passado por modificações ao longo de sua vida útil, o helicóptero normalmente é equipado para carregar cargas na fuselagem ou levantar cargas externas utilizando seus 3 ganchos na fuselagem. Quando adotado pelo Exército pela primeira vez, o Chinook podia viajar a uma velocidade de até 315 km por hora, o que o tornava mais rápido do que os outros helicópteros de utilidade e assalto da época. A primeira vez que os Estados Unidos os usaram em conflito foi durante a Guerra do Vietnã, quando foram utilizados para posicionar baterias de artilharia em montanhas inacessíveis. No entanto, em alguns relatórios, a missão de extrair o Mi-25 marcou a primeira vez que um Chinook foi usado pelo exército americano em sua capacidade extrema, como afirma o relatório ultra-secreto e desclassificado sobre a missão. Abre aspas. Foi um dos primeiros sucessos do regimento e a primeira operação importante utilizando os poderosos Chinooks. Fecha aspas. Os Estados Unidos tinham acesso limitado a tecnologias ameaçadoras mantidas por contrapartes hostis durante a década de 1980, e a oportunidade de extrair um Mi-25 soviético do Chad não era algo que poderiam deixar passar. Como o presidente Hissène Habré não queria parecer partidário, ele não fez nenhum esforço para que seu país entregasse o helicóptero, muito pelo contrário. A negociação para a Operação Mount Hope durou meses, muito mais do que uma conversa com um aliado em uma posição menos comprometida teria sido. Antes que as negociações fossem sequer concluídas, em março de 1988, os Estados Unidos e o 160º Grupo de Aviação de Operações Especiais elaboraram instruções detalhadas para praticar o uso do CH-47 Chinook para transportar um peso igual ao do Mi-25, algo perto das 8.000 toneladas, com o combustível necessário e considerando o ambiente desértico da missão futura. Os testes ocorreram em abril de 1988, quando 2 Chinooks foram enviados ao Fort Campbell, no Novo México, em um avião de transporte C-5 Galaxy. O relatório ultra-secreto, liberado recentemente através do Ato de Liberdade de Informação, descreve o exercício, abre aspas. Ao contrário da missão real, o ensaio foi conduzido durante as horas do crepúsculo, partindo aproximadamente às 18 horas e voando em uma rota com quase 900 quilômetros até o local-alvo. O primeiro Chinook levantou o alvo simulado, e então ambas as aeronaves retornaram à base de apoio avançada simulada, exigindo 2 paradas de reabastecimento. Após completar com sucesso este teste, o 160º Grupo de Operações Especiais Aéreas conduziu então testes de carga com uma estrutura de ar semelhante em peso ao Mi-25 e equipada exatamente como seria transportar um Hind. Novamente, os pilotos cumpriram sua missão ao levantar a carga com sucesso. Fecha aspas. Após o sucesso do exercício, prova de que o Chinook poderia carregar cargas pesadas por períodos prolongados, os Estados Unidos ficaram cada vez mais confiantes na Operação Mount Hope. As negociações concluíram e os Estados Unidos agora tinham permissão para levar o helicóptero soviético do Chad para os Estados Unidos. No dia 21 de maio, eles receberam a ordem e uma equipe de pesquisa menor viajou para a Alemanha e depois para o Chad 2 semanas antes da missão. Em seguida, a equipe completa e as aeronaves Chinook foram levadas diretamente do território continental dos Estados Unidos
para o Chad. Uma vez no Chad, a equipe então decidiu que a extração do helicóptero soviético de Wadi Doum precisaria acontecer à noite, mas o retorno ocorreria ao amanhecer para mitigar qualquer risco de ser atacado ou confrontado pelas forças líbias. No dia 11 de junho de 1988, no toque da meia-noite, o Chinook foi pilotado por cerca de 1000 quilômetros até Wadi Doum, no norte do Chad, com as forças líbias ainda presentes na área. O relatório militar desclassificado sobre a missão afirma, abre aspas, o voo chegou a Wadi Doum por volta das 5 da manhã. A primeira aeronave pousou perto do alvo e configurou o Hind, enquanto a segunda aeronave pairava sobre o Mi-25 e carregava-o de forma suspensa. Uma vez que a tripulação determinou que a carga estava estável, o voo partiu de Wadi Doum para retornar a N'Djamena. Este voo diferiu do ensaio na medida em que foi realizado durante o dia, mas ainda provou ser bem sucedido na rota para os pontos de reabastecimento planejados em Faya Largeau e Moussoro, no Chad. Saindo deste último local, o campo de aviação da Legião Estrangeira Francesa iniciaram então o trecho mais difícil de toda a missão. Aproximadamente 45 minutos fora de N'Djamena, o voo encontrou uma tempestade de areia de cerca de 900 metros de altitude. Em alguns momentos, o voo teve que desacelerar para 74 km por hora para manter a visibilidade com o solo e com as demais aeronaves. Felizmente, pouco antes de chegar ao campo de aviação, os pilotos se livraram da tempestade de areia e rumaram para N'Djamena, onde pousaram o Hind poucos segundos antes que outra tempestade de areia invadisse o campo de pouso. Após 22 minutos da primeira tempestade de areia, a outra tempestade passou e as tripulações conseguiram sair da aeronave imediatamente, preparando os Chinooks e o Hind para transporte de volta aos Estados Unidos dentro de alguns dias. Fecha aspas. Assim, a missão terminou como um grande sucesso para o exército dos Estados Unidos. O Mi-25 Hind soviético foi uma continuação do Mi-24, especial por sua função multitarefa simultânea. Ele funciona como um grande helicóptero de ataque ou de artilharia, que também pode transportar até 8 soldados, além de veículos de combate de infantaria. Ele pode oferecer apoio de fogo único enquanto transporta a infantaria, inclusive. Conta com 2 motores turbo-eixo e um rotor principal de 5 lâminas, junto com o rotor de cauda de 3 lâminas. Inclusive são feitos de titânio, portanto, altamente resistentes. Para proteger a sua carga, a fuselagem é blindada para conter os impactos de disparos de até 12 mm, enquanto as janelas do cockpit e o corpo de titânio podem resistir a ataques com disparos de mísseis balísticos. Além disso, partes dessas aeronaves são superpressurizadas para manter a tripulação segura em caso de ataques nucleares, biológicos ou químicos. É importante lembrar que os países membros da OTAN até o momento não possuem um verdadeiro helicóptero concorrente ao Mi-25 que possa atuar como um helicóptero de ataque e de transporte blindado ao mesmo tempo, elevando então a importância da Operação Mount Hope naquela época. Embora alguns helicópteros que a OTAN possui possam realizar ambas as tarefas, geralmente é necessário fazer uma conversão de um tipo de aeronave para outra. O helicóptero ocidental mais semelhante foi construído nos Estados Unidos na década de 1970. É o Sikorsky S-64, que, embora rápido, ágil e capaz de ataque e transporte, nunca foi empurrado para a produção devido a um acidente inesperado durante uma demonstração em 1974. Para muitos, o Mi-24 Hind II tem sido a única aeronave de rotor implantada de seu tipo no mundo, um verdadeiro helicóptero de assalto. O sucesso da Operação Mount Hope permitiu que o exército dos Estados Unidos investigasse os seus segredos e componentes de perto. Você já acessou a descrição de um vídeo como este aqui do canal? Eu tenho certeza que você vai encontrar alguns links muito úteis para você e que vai agregar, ampliar o seu conhecimento sobre esta e outras temáticas. Nós temos um canal no WhatsApp, nós temos um canal no Telegram, nós temos um Instagram muito ativo, trazendo algumas atualidades. Nós temos também o Clube do Almanac e tenho um lançamento para você aí, que é a loja do Almanac Militar. No almanacmilitar.com.br você vai encontrar produtos exclusivos lançados no formato drop, que você só vai ver
ver por aqui. Tenho certeza que você vai gostar. Corra, acesse e faça parte da comunidade do Almanac Militar.